Boa noite a todos. Como o Neto já fez, né, assim, a introdução, as apresentações, vou falar de forma bem breve, né? Eu sou a professora Laís, sou formada em Química, trabalho atualmente no IEMA, aqui em São Luís. Também tenho um vínculo com a UEMA, o programa Ensinar, trabalhando com a disciplina de Química dentro dos cursos de licenciatura em Química, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a química, né? Só que não a química simplesmente que a gente é acostumado a ver no ensino médio, né? Mas essa química do ensino médio aplicada nas questões que são trabalhadas, que são cobradas dentro da prova do Enem, tá? Então, eu preparei um slide, assim, bem simples, mas que dá para a gente conversar um pouco, esclarecer algumas questões em relação à interpretação, em relação ao entendimento de como é o esquema da prova de química, né? Porque às vezes a gente tem aquele tabu de pensar que a prova de química vai cair com muitos cálculos, tudo mais, né? Mas muitas questões, às vezes, é interpretação, é raciocínio lógico, às vezes são coisas que vocês já tiveram contato dentro da biologia, situações que vocês podem ver na física, e que eles acabam interligando um conteúdo a outro, um entendimento a outro, dentro das questões da química, tá? Então, quando a gente toca nessas questões assim da química, a gente precisa também ter isso muito claro, que essas ciências, elas sempre vão se conversar. Então, vai ter questões que são específicas dentro da química mesmo, coisas muito, um cálculo de concentração, um cálculo em relação à química nuclear, coisas mais específicas, mas eles buscam também sempre fazer esse elo entre a química, a biologia, às vezes dá uma passeada lá na física. Então, a gente precisa ter muito essa atenção, isso assim, no sentido geral mesmo, né, dessas ciências que eu estou falando, né. Então, até mesmo questões dentro da biologia, às vezes ela se conversa com a química. Então, elas três sempre vão dar ali juntas, né, e claro que a gente não pode esquecer também da matemática, né, porque não tem como eu fazer um cálculo de concentração sem eu fazer os devidos cálculos e colocar as devidas medidas de forma correta, né, então, essas ciências, elas sempre vão se conversar entre si, tá? Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça, para a gente não só focar em conceitos químicos, e esquecer dessa questão interpretativa e do raciocínio lógico, que muitas vezes é precisar, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela, tá? E vou apresentar normalmente os temas que mais caem da química no Enem. Lembrando que esse ano a gente está aí com uma experiência boa, que é o COP30, né, que explora essa questão ambiental. Então, muito provavelmente, sempre cai, né, assim, coisas em relação ao meio ambiente, né, à ecologia, inclusive nos últimos concursos que tem tido aí, de nível superior, de nível médio, tem caído muitas questões acerca do meio ambiente, então, acredita-se que o Enem também não vai ser diferente. Então, pode ser que caia, sim, questões voltadas nessa prática aí, nessa lógica, né? Relações com o meio ambiente, relações ecológicas humanas, poluição, práticas ambientais, práticas sustentáveis, então, tudo isso pode estar envolto, sim, dentro dos temas discutidos na química, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida, intervenção, vocês podem abrir o microfone, a gente vai fazendo umas trocas aqui legais, tá certo? Eu vou só aproveitar o ensejo, tá? Como a professora Laís está, ela, como todos os professores, estão espelhando tela, então, às vezes, queridos, é interessante que vocês dêem um toquezinho no microfone, professora, né? E aí ela vai ficar aí, Uhum. porque às vezes a gente não consegue, quando está espelhando a tela, a gente não tem acesso ao chat, às vezes, né? Então,
vocês puderem às vezes dar estoque, né? Porque às vezes nem sempre a gente está ligado no chat ali, tá bom? Mesmo. Mas eu vou aproveitar que tu falou isso, né? Eu vou entrar aqui também no celular, que aí eu consigo ir acompanhando também aqui. Só um minutinho. Vou deixar aqui certinho no chat, porque qualquer coisa também eu vou olhando aqui o que vocês vão colocando. Então, vamos lá. Química para o Enem. Esses aqui são os principais temas que caem no Enem, tá? Sempre vai tocar um pouquinho de cada coisa. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas o conteúdo do primeiro ano, ele é bem robusto, né? Tem bastante coisa, porque a galera tá vindo ali do ensino fundamental, onde você tem uma química bem elementar, e você entra no primeiro ano, então vem uma enxurrada mesmo de conteúdos, né? E normalmente cai muito essa parte de estequiometria, leis ponderais, que é mais essa parte de cálculo, essa parte onde eu vou fazer uma conversão de mol, conversão de unidades de medida, entender o que são as leis ponderais, entender que para eu fazer uma determinada reação química, eu preciso entender que existem leis que regem essas reações químicas e que cada uma dessas leis, elas fazem diferença nesse meu processo reacional, tá? E ela faz diferença no sentido interpretativo de uma reação, e quando a gente fala de uma reação química, a gente sempre vai relacionar reação e equação, sabendo que a reação, ela vai ser ali o processo que está acontecendo entre os reagentes, gerando ali um produto, e isso é interpretativo não só para conteúdos vinculados ao primeiro ano, mas ele é a base para você fazer, entender a eletroquímica, entender a termoquímica, saber o que é uma reação de equilíbrio. Por isso é importantíssimo a gente recapitular e relembrar, né? Essa primeira parte, o que seria uma reação química? É o processo que acontece, é o fenômeno que acontece, onde aquela matéria ela é transformada e ela gera um produto, certo? Onde eu tenho os meus átomos que vão ser reajustados para gerar um produto, ou seja, algo novo. E a partir dessas reações é que surgem as equações químicas. E dentro das equações químicas, eu vou ter um coeficiente, eu vou ter um índice, eu vou ter o estado físico da matéria, eu vou saber se aquela reação ela é endotérmica ou exotérmica. Então, esses elementos, eles fazem parte de uma equação química, que foi tudo que aconteceu dentro de uma reação. Então, é importante a gente relembrar isso, é um conceito, é um entendimento muito elementar, assim, basicão mesmo da química, mas ele dá suporte para a gente entender todas as outras coisas que virão depois. Então, relembrar reações químicas e entender que a equação representa uma reação. E que dentro de uma equação, eu sempre vou ter ali os meus reagentes que vão gerar um produto, e que no meio entre um reagente e o produto, existe uma seta. E que essa seta, ela está me indicando que está gerando, que a reação está acontecendo, e que está gerando um produto. Professora, por que a senhora está falando dessa seta? Porque essa seta, ela vai me dizer se aquela reação, ela é reversível ou se ela é irreversível. Uma reação, ela vai ser reversível quando ela acontece e ela pode voltar de novo a ser o que era. E ela vai ser irreversível quando ela acontece em um único sentido. Por que que é importante a gente estar ligado nisso? Porque quando a gente falar lá de equilíbrio químico, quando aparecer uma reação de equilíbrio químico, você vai saber que é uma reação de equilíbrio químico que tem a ver com esse conteúdo pelas setas. Por quê? Porque numa reação convencional, onde eu tenho uma reação que ela é irreversível, é uma seta única, em um único sentido, a gente chama de seta inteira, em um único sentido. Mas quando aparece no equilíbrio químico, a gente vai ter meia seta. É uma seta que vai no sentido direto e uma seta que vai no sentido inverso. Então, por isso é importante a gente identificar essa parte em relação a uma reação.
que é reversível e o que é irreversível, para poder a gente entrar na eletroquímica, na termoquímica, no equilíbrio químico. Então, esse aí, ó, são macetes interessantes para poder vocês conseguirem assimilar de que aquele conteúdo está falando, a partir da reação química que ele está me mostrando, tá? Por isso, essa parte, e normalmente eles colocam, né, que sempre vai cair estequiometria e leis ponderais, porque é a base da coisa. Aí outro conteúdo também que vai sempre puxar uma coisa ou outra, a eletroquímica. Professora, mas por que eletroquímica? Porque dentro do conteúdo de eletroquímica, a gente vai ter pilhas, a gente vai ter eletrólise, a gente vai falar de corrosão, e quando a gente fala de pilhas, a gente fala de corrosão, a gente pode relacionar esse assunto com a química ambiental. A gente pode relacionar o assunto, como é que eu vou descartar uma pilha? Aí eu preciso entender qual é o que acontece dentro de uma pilha. Aí, por isso, é um conteúdo que ele sempre vai estar ali em alta também, porque sempre faz essa relação. Aí vocês podem parar e pensar assim, professora, quer dizer que esse conteúdo sempre vai estar um dentro do outro? Sempre vai estar um dentro do outro, relacionado ao outro, tá? Até aqui, deu para recapitular o que é uma reação, o que é uma equação e a importância de saber isso para poder vocês entenderem os outros conteúdos? Sinalizem aí para mim, interajam comigo aí. Pode ser no chat, bota um dedinho aí, diz que sim, diz que não. Vamos lá. Só para poder eu prosseguir, me digam aí. Aguardar meio minuto. Vamos lá. A galera levantou sinal positivo aí nas bichinhas Ah, verdes. né? É, Tô olhando aqui. calma. Pronto, beleza. Show. Então, as reações químicas, elas são importantes porque ela é a base para eu entender todo o restante conteúdo da química. Então, para a gente falar de eletroquímica, eu vou falar um pouquinho de cada um desses, certo? Assim, um basicão, para poder a gente descer e depois a gente fazer uma resolução de questões, tá? Falar da eletroquímica é lembrar também de ter outros lembretes. Que outros lembretes são esses? A eletroquímica, existe dois tipos de reações que acontecem dentro dela, que é a reação que a gente chama de oxirredução, ou reação de oxidação e redução. Oxirredução, porque vai acontecer ao mesmo tempo, né? O que seria uma reação de oxidação e o que seria uma reação de redução? Oxidação, ela acontece no ánodo, e a redução, ela acontece no cátodo. Professora, me lembra aí o que é um ánodo, o que é um cátodo, que eu não lembro. Vamos lá, conteúdo do primeiro ano também, que é a base para tudo, certo? Primeiro ano é a base, sim, ela precisa estar bem certinha para poder você decolar nos outros conteúdos de química, tá? Vamos lá, a gente tem um átomo, esse meu átomo, ele tem o núcleo e ele tem a eletrosfera, certo? Quando eu tenho um átomo que ele é considerado um átomo neutro, ele está ali com a quantidade que ele precisa ter de prótons, de elétrons, bem certinho, certo? A quantidade dele ali que ele tem. Cada elemento químico a gente sabe que tem uma quantidade de prótons, de elétrons diferentes. E cada um tem, que a gente relaciona, o número atômico distinto, certo? Quando um átomo ele perde ou ele ganha elétrons, ele passa a ser chamado de íon. Esse íon, ele pode ser íon ânion ou íon cátion. Quando é que ele vai ser um íon cátion? Quando ele perde, quando ele tem carga positiva. Quando é que ele vai ser um íon ânion? Quando ele ganha, quando ele tem carga negativa. Então, para a gente entender as reações de eletroquímica, a gente precisa lembrar o que é um íon ânion e o que é um íon cátion, para a gente poder entender o que é uma oxidação que acontece no ánodo e o que é uma redução que acontece no cátodo, certo? Então, dentro da eletroquímica, a gente fala de pilhas, a gente fala de baterias, a gente fala de eletrólise, mas eu vou deixar uma coisa bem clara, assim, para vocês.
Em relação ao conteúdo do segundo ano, que é essa parte de eletroquímica, termoquímica, equilíbrio químico, soluções nem tanto. Mas, deixa eu ver o outro que eu coloquei aqui. E essa parte ambiental, claro, né? Normalmente, essas questões, elas são mais interpretativas. Então, lá no ensino médio, vocês estudam isso aí com o conteúdo, claro, teórico, mas tem muito cálculo. Normalmente, os professores exploram bastante o cálculo, mas quando chega lá no Enem, essas questões, elas são mais interpretativas. Então, você precisa entender o que a termoquímica trabalha, quando é que uma reação ela está em equilíbrio químico, porque é isso que vai te dar a base para poder você conseguir fazer a resolução da questão. Primeira coisa, entender que essas questões, a maioria delas, elas são interpretativas. E quando eu pego uma questão desse nível aí de Enem, que vem um textão, né? Eu vi que do primeiro dia foi texto, texto, texto. Normalmente, quando é texto, 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 o que acontece? A gente pode se perder um pouco ali na leitura, né? Porque acaba se tornando um pouco cansativo. Você leu no começo, quando você já está no meio da coisa, você já não sabe nem mais o que você leu lá no começo. Normalmente, dentro das disciplinas de exatas, química, física, biologia, matemática também, em partes, a gente lê primeiro o que a questão quer, ou seja, o final do enunciado. Primeiro você lê o comando. O que a questão está querendo? A partir do que ela está querendo, aí você volta lá para cima. Porque aí fica mais claro de conseguir identificar a resposta. Então, a primeira coisa, a primeira dica, assim, para a gente tentar fazer uma boa prova de química é ler o comando da questão. Antes de ler lá o contexto que ela vai colocar, eles vão colocar o contexto, eles não vão colocar simplesmente direto, vai ter um contexto ali onde aquilo está acontecendo, onde aquele processo está acontecendo, você lê o que ela está te pedindo lá no final, o que ela quer, de que se trata. A gente vai fazer uma análise, ele quer identificar qual é, eu coloquei uma questão aqui, ele quer identificar qual é o parâmetro para fazer análise de uma determinada substância. Aí, beleza, ele quer fazer análise desse parâmetro. Então, agora eu já sei o que ele quer, agora eu volto para o texto, eu volto para o começo do que ele colocou lá, para eu poder identificar e tentar achar de forma mais lógica a resolução dessa questão, tá? Então, às vezes a gente perde um certo tempo nessas questões de química, de física, de biologia, né? Lendo logo todo o contexto, meu Deus, não sei o que e tal, você se perde ali no processo. Então, leia primeiro o que ele está te dizendo, o que ele está te perguntando, tá? Leia primeiro o comando, inverta a ordem da coisa, né? Leia o comando, se você quiser logo também ler as alternativas, e depois você volta para o contexto. Porque aí fica mais fácil de você conseguir usar o raciocínio lógico para fazer algumas questões, tá? Claro que tem questões que vão ser fazer um cálculo de uma concentração, fazer um cálculo de uma diluição, claro que pode ter questões dessa forma, né? Mas para você tentar acertar a maioria das questões, tentem utilizar esse macete que ele vai dar bom, vai dar certo, tá? Também outro conteúdo que é bastante explorado é a termoquímica. A termoquímica, ela é a parte da química que estuda, né, essa questão de troca de energia, né, quando eu tenho uma reação que ela é endotérmica, quando tem uma reação que ela é exotérmica, os fatores que vão influenciar esse tipo de reação, né, vai falar também dos diagramas energéticos, ou seja, essa representação através de um diagrama da quantidade de energia que está sendo recebida, que está sendo cedida, isso relacionando as moléculas, relacionando os átomos. Porque para eu formar uma molécula, para eu formar uma determinada substância, eu preciso ter energia. Ou eu preciso absorver energia, eu preciso liberar energia para essa molécula se formar ou para essa molécula se quebrar.
tá? Então, a termoquímica, ela vai estudar isso. E vocês podem lembrar que dentro da física, vocês também estudam um pouco disso. Só que, claro, não da forma com a percepção que a química dá, né? Que é essa percepção mais micro, né? Aqui, a física, ela vai dar essa percepção mais macro do negócio. E dentro da física, vocês estudam isso, esse conteúdo, na parte lá de termodinâmica. E, nesse caso, a gente vê a termoquímica. E dentro da termoquímica, a gente vê realmente essa parte de liberação de energia, tá? Esse ΔH aqui, que vai ser a variação da entalpia, aonde, quando ela for menor do que zero, a gente libera calor, e toda reação que libera calor, ela é exotérmica. Ela é ex de ex para fora, tá? Toda vez que tiver esse ex para fora, né? Então, ele está liberando o calor. E indo para dentro, ele está absorvendo calor, tá? Então, o valor de ΔH ele vai ser maior do que zero. E outro conteúdo também que a gente que cai, né? Essa parte de equilíbrio químico que eu falei para vocês em relação às setas. É muito importante vocês perceberem as setas que a reação ela está mostrando, tá? Como eu falei, existe a seta inteira, que é aquela seta que a gente já conhece, bonitinha, que ela vai no sentido só, e existe a seta que ela a gente chama de meia seta, né? Que é uma seta que vai e uma seta que volta. Esse tipo de reação é reação de equilíbrio. E o que é uma reação de equilíbrio? É quando a reação está acontecendo e a velocidade das reações direta, que vai no sentido reagente para produto, e a velocidade da reação inversa, que é a que vem do produto para o reagente, elas se igualam. Quando essa velocidade ela se iguala, nós podemos afirmar que ali está acontecendo uma reação de equilíbrio. A reação encontrou um equilíbrio, por isso é chamar equilíbrio químico, né? Eles se igualam. Aí, aqui, talvez a gente não toque tanto no conteúdo de cinética, mas para a gente falar de equilíbrio químico, a gente precisa relembrar a cinética química. E o que é cinética química? Quando a gente fala de cinética, a gente está falando de movimento, né? Só que dentro da química, quando a gente fala de cinética química, a gente está falando de quê? Da velocidade das reações, ou seja, do movimento que as reações ou as moléculas fazem para poder gerar um determinado produto, tá? Então, na cinética química, a gente estuda essa velocidade isolada da reação direta. E dentro do equilíbrio, não. A gente vai pegar o conceito de velocidade que a gente estudou lá em cinética e a gente vai aplicar numa reação que vai acontecer em dois sentidos. Uma reação que vai e uma reação que volta. É aí que acontece o equilíbrio químico, tá? E existem situações que esse equilíbrio químico ele vai sofrer alterações. Quais são os principais, né, que é o princípio de Le Chatelier? Quais são os principais fatores que vão influenciar nesse equilíbrio, né? A gente vai ter o valor de Kc, que é a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, que é a relação da quantidade ou a concentração que a gente tem de um determinado reagente e que a gente tem dos produtos. Quando eu pego essa constante de equilíbrio e relaciono produto sobre reagente, a única coisa, um único fator que pode alterar esse valor de Kc, que é constante de equilíbrio, é a temperatura, tá? Então, a temperatura, ela influencia no equilíbrio químico de uma determinada reação, que é o deslocamento do equilíbrio. Então, o deslocamento do equilíbrio, ele pode tanto favorecer o reagente, que é a reação direta, que é a que vai, como ele pode favorecer a reação que volta, que é a reação indireta, ou, perdão, reação inversa.
que é a reação que acontece do produto para o reagente. E quem que vai influenciar nesse deslocamento, desse equilíbrio? A temperatura. Então, bem aí a gente já tem também um ponto importante em relação ao equilíbrio. Além de eu te identificar esse tipo de reação pela seta, eu consigo dizer que esse equilíbrio ele vai ser influenciado se eu mexer na temperatura dessa minha reação. Aí vocês estão vendo que um conteúdo ele está dentro do outro, né? Ele tem as suas partes específicas, suas peculiaridades específicas, mas está um dentro do outro. Se eu estou falando de temperatura, eu estou falando de conteúdo, de conceitos que a gente viu lá na termoquímica. Reação exotérmica, reação endotérmica. Eu estou falando de liberação e de absorção de calor. Na hora que eu mexo nessa temperatura, a minha reação, ela pode liberar ou ela pode absorver calor. E isso vai variar, vai mexer ali no valor de ΔH, tá? Então, tá mesmo que existam bloquinhos separados, porque dentro da química a gente tem esses bloquinhos separados dos conteúdos, e aparentemente um não se conversa com o outro, às vezes, aparentemente parece que assim, é uma coisa lá, tem nada a ver uma com a outra, mas todo mundo está se conversando, certo? Todo mundo está caminhando para um lugar só, tá? E dentro ainda do equilíbrio químico, a gente vê o sistema que ele reage para compensar a mudança imposta. E essa mudança ela vai acontecer a partir da variação da temperatura, tá? Além disso, outro conteúdo também que é um pouco explorado é a parte de soluções. Soluções, a gente é um conteúdo também que é visto no segundo ano. E qual é o conceito de solução, né? Só para a gente poder avançar. Solução, ela é um tipo de dispersão. Então, para a gente começar a falar de soluções, a gente precisa entender o que é uma dispersão. Dispersão é quando você tem dois elementos. Que elementos são esses, professora? O disperso e o dispersante. Ou seja, aquele que vai estar lá disperso no ambiente ou num determinado recipiente, onde você quiser fazer seu processo reacional. E o dispersante. Eles vão estar juntos. Todas as vezes que eu tiver um disperso e dispersante, eu posso ter o que a gente chama de dispersão, que pode ser uma solução, que pode ser um colóide, que pode ser um agregado. Só que nesse caso aqui do Enem, eles exploram bem essa questão das soluções, porque dentro da parte da dispersão do tipo soluções, o disperso e o dispersante, eles recebem outro nome, que é soluto e solvente. Sendo que soluto, normalmente, é aquele que aparece em menor quantidade, o soluto, e o solvente que aparece em maior quantidade, que normalmente se usa muito nessas reações elementares a água, né, que é o solvente universal. Então, desses conceitos dentro das soluções, existem vários conceitos, e um deles é o conceito de concentração, de diluição, de mistura, que são bastante explorados nas provas aí do Enem, tá? Sabendo, gente, que existem dentro do conceito de concentração vários tipos de concentração. Existe a concentração comum, que é aquela super simples, que é a relação massa, volume, que a unidade de medida é gramas por litro. Existe a concentração molar, que quando a gente fala de concentração molar, a gente está falando também de uma concentração onde você vai ter a massa, você vai ter a massa dada em gramas, a massa molecular, que é algo mais específico daquela molécula, que é o conjunto de massas atômicas juntas para formar aquela determinada molécula, e você vai ter a relação com o volume. Então, eles costumam explorar muito esse tipo de concentração molar, ou molaridade, tá? Aí, dentro dessa parte também, a gente chega na parte de diluição, diluir essa minha determinada solução que eu preparei. Além disso, fazer misturas entre essas soluções. Então, você tem uma solução preparada, você pode misturar com a outra solução, tá? Normalmente, eles usam essa fórmula bem aqui, C1V1 igual C2V2, que é a concentração 1
vezes o volume 1 igual a C2, concentração 2 vezes o volume 2. Isso sempre que o soluto ele não muda, tá? Então, essa primeira parte aqui, ela é bastante explorada, né, nessas provas do Enem. Então, assim, esses conceitos que eu estou tentando relembrar com vocês são conceitos que eles são básicos e que eles precisam estar um pouco mais ajustados na cabeça de vocês para poder vocês conseguirem fazer a leitura da questão e desenrolar essa questão. Porque quando a gente fala de conceito preparar uma solução, a gente, querendo ou não, precisa usar o conceito de uma solução dentro de uma reação de equilíbrio. A gente precisa usar esse conceito dentro da termoquímica, precisa usar esse conceito de solução petroquímica, porque, querendo ou não, tudo se trata de uma reação, tá? Então, essa parte inicial, ela é muito importante para poder a gente conseguir interpretar e avançar para a resolução de questões. Eu botei novamente aqui soluções, mas a gente entra também na parte da química orgânica. Não sei, vocês estão se preparando para o Enem, não sei se vocês vão fazer a prova da UEMA, mas a prova da UEMA, ela explora bastante essa parte de funções orgânicas, de reações orgânicas, porque eu acredito por ser um conteúdo mais fresco na memória da galera, né, porque é o conteúdo ali que é mais trabalhado no terceiro ano, eles acabam explorando bastante isso, tá? Então, nas reações orgânicas, a gente vê as substâncias orgânicas, que são aquelas que têm o carbono e o hidrogênio ali comandando uma cadeia, certo? Então, o início de tudo é isso, carbono e hidrogênio juntos, coladinhos, comandando uma cadeia. Sabe, quando a gente fala da química orgânica, a gente fala de uma química onde eu vou ter várias moléculas e o principal elemento dessas várias moléculas que a gente estuda e explora, tanto dentro da química como dentro da biologia. A biologia ela explora muito as reações orgânicas, as funções orgânicas, porque fazem parte do nosso organismo, fazem parte da vida humana, né, de tudo aquilo que a gente... Claro que as reações inorgânicas também, né, mas as reações orgânicas, quando a gente fala das funções orgânicas, fazem parte em uma quantidade muito alta, muito assim, considerável do nosso organismo, tá? Então, é um conteúdo que ele não é isolado só dentro da química. É um conteúdo que toca, sim, bastante, posso dizer, a biologia, porque entra a parte de bioquímica, que relaciona carboidratos, que relaciona proteínas, que relaciona, quando a gente fala das gorduras, dos lipídios. Então, essa parte de funções orgânicas, ela pega também ali, dá para explorar legal dentro da biologia, da mesma forma como a química ambiental. Porque quando a gente fala de química ambiental, apesar de trazer o nome química ambiental, ele consegue mergulhar de boa na biologia, que tem tudo a ver com ecologia, tem tudo a ver com poluição, só que com a visão, nesse caso aqui, com a visão da química, né, que fala da poluição, tratamento de água, chuva ácida, lixo, aí eu toco novamente na COP30, ecologia, o conceito da relação de ecologia humana, e eles gostam de explorar essas reações químicas tocando os impactos ambientais que essas reações químicas, elas podem ocasionar, tá? Eu quero dar um grande parêntese bem aqui nessa parte de química ambiental, né? Que tem sido explorado, como eu já falei para vocês no início, em diversos concursos, diversas provas, tem caído bastante coisa em relação à química ambiental, porque a humanidade, o mundo, né, todo o país, todo o mundo, mesmo sentido, não só do nosso país, mas todo o mundo, né, tem sofrido grandes consequências em relação à poluição, em relação aos contaminantes, em relação a tantas coisas que acabam tirando a vida do meio ambiente. Então, dentro da química, a gente vai explorar essas reações químicas e os impactos que essas reações químicas elas geram, sabendo, lembrando, né, relembrando o conceito de impactos ambientais, né, que é tudo aquilo que vai gerar uma mudança genuína naquele determinado meio ambiente.
E quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala não só, gente, do verde, dos animais, a gente também está falando das relações humanas, porque existe dentro dessa parte de química ambiental o conteúdo que é chamado de ecologia humana. A ecologia humana, ela relaciona o ser humano, as pessoas, seres pensantes, com o meio ambiente. E ela vai falar que o meio ambiente não é só o meio externo, o meio ambiente também é o meio interno. É a forma como eu me relaciono comigo mesmo, é a forma como eu ajo diante de todas as situações. Então, dentro da química ambiental, existe esse link com a ecologia humana, tá? E essa parte de ecologia humana, ela tem sido bastante explorada, né? E muito provavelmente vai ter questões em relação a isso. Então, para vocês matarem essas questões assim, de boa, é uma questão que ela é interpretativa, profundamente interpretativa, tá? Porque vai relacionar essas reações químicas e o prejuízo que essas reações químicas mal administradas, sem a possibilidade de fazer a aplicação da química verde, gerando impactos ambientais. A química verde, ela é a parte da química onde ela fala de soluções antes do impacto ambiental acontecer. Ou seja, ela ajuda a diminuir esses impactos ambientais. E a química ambiental não, ela vai agir em cima do que já aconteceu. E a química verde não, a química verde ela vai propor possibilidades daquele impacto ambiental ele ser zero ou ele ser diminuído, tá? Então, a química ambiental, ela explora muito essas questões. Eu coloquei, acho que umas duas questões aqui para a gente resolver de química ambiental, tá? E, por fim, claro que, assim, os outros conteúdos, eles podem, sim, como eu já falei, cair, pode vir uma coisa ou outra, mas, normalmente, esses aqui são que os últimos 3 anos, eu tentei pegar questões também de 2023, 2024, né? Desses 3 últimos anos tem caído. Então, isso aqui que eu selecionei para vocês é o que vem que está mais em auge, tá? Do que cai na química. Mas, claro que existem conteúdos que a gente precisa estar relembrando, que são os outros conteúdos, certo? Mas isso aqui é o que normalmente é explorado, tá? Aí vem também essa parte da radioatividade. Eu botei uma questão agora há pouco também falando sobre radioatividade. Normalmente, essas questões de radioatividade, elas também são interpretativas. E também coloquei em relação, e também um tema que é explorado é a tabela periódica. Até porque, para a gente conseguir entender uma solução, entender um processo reacional, entender a eletroquímica, entender as reações, a gente precisa relembrar a organização da tabela periódica. Mas não simplesmente no sentido, os símbolos dos elementos. Não é isso aí é elementar, né? Não é isso, mas tentar relembrar na nossa cabeça a questão de raio atômico, qual é o conceito de um raio atômico, o que é eletronegatividade, o que é eletropositividade, porque são esses conceitos que são as propriedades, né, propriedades periódicas e aperiódicas da tabela periódica, que fundamentam para a gente conseguir fazer uma reação lá na química orgânica, que fundamento para poder entender que quando eu tenho um elemento positivo e um elemento negativo, que tem carga positiva e que tem carga negativa, é eles que vão se atrair para formar uma molécula. Por isso, eu preciso entender o que é eletronegatividade, que é a tendência daquele elemento químico de atrair, de ter cargas, né, negativas, e que atrai o elétron para poder ele se estabilizar. E a eletropositividade é a possibilidade ou a capacidade que aquele determinado elemento químico tem de perder elétrons. Então, são propriedades que a gente precisa estar ligado para a gente poder conseguir fazer uma reação química, tá? Até aí, gente, dúvidas?
Vocês querem perguntar alguma coisa, pontuar alguma coisa até agora? Não? Tudo certo? Então tá, bora lá. Então, algumas dicas rápidas, né, assim, para resolver as questões do Enem dentro do contexto da química, né? Como eu falei antes para vocês, leiam um comando antes do texto. A gente precisa saber o que está sendo pedido antes de ler o contexto. Às vezes, a gente, como eu falei para vocês anteriormente, a gente se perde lendo o texto todinho, 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 todinho. Quando chega lá no final, tu não sabe nem que tu leu antes. Então, já vai na cabeça, no esquema. Não, eu vou ler primeiro o comando da questão. O que, que ela está pedindo? Depois que eu leio o que ela está pedindo, eu entender o que ela está me pedindo, aí eu vou lá para o texto. Porque, às vezes, a resposta está lá no texto. Mas para tu saber que a resposta está no texto, tu precisa ter lido primeiro o comando, tá? Então, assim, é importante tentar fazer esse esquema para poder vocês serem mais assertivos, terem mais questões certas do que errada, tá? Outra coisa importante também é grifar as unidades. Ah, eu olhei ali uma unidade de medida mol por litro. Mol por litro, ela se trata de quê? Se trata de concentração, né? Tudo aquilo que é dado em mol e está relacionado com L, que é litro, e litro é o quê? Volume. Ele está me falando dentro da química que ali se trata de uma determinada concentração. Então, um toque importante também é grifar as unidades. Todas as unidades de medida que vocês verem aparecer uma unidade X ali no meu determinado texto, os grife aquilo ali para poder você tentar lembrar, ou tentar relacionar o que, que ele está me dizendo. E sempre lembrar, se tem mol por litro, se trata de concentração. Concentração, nesse caso, concentração molar. Ele está levando em consideração a massa, que é dada em gramas, e ele está levando em consideração a massa molecular. Por isso, mol, tá? Que no caso, a massa molecular, só recapitulando com vocês, é o somatório da massa atômica de cada um dos elementos que forma uma determinada molécula ou substância, tá? Além disso, grifar também as palavras-chave do texto, né? Apareceu ali deslocamento, apareceu Le Chatelier, apareceu ánodo, cátodo, apareceu concentração, apareceu eletronegatividade, eletropositividade. Deixa eu ver outra palavra também que eles gostam de colocar. Dentro da química orgânica, eles podem explorar as reações, as funções, né, as funções orgânicas. Normalmente, eles pegam a galera ali que tem o éter, o éster, eles gostam de relacionar, por que eles costumam, dentro da química orgânica, relacionar essas funções que eu acabei de falar para vocês? Porque elas são parecidas. Como elas são parecidas, ela confunde a cabeça da galera. Então, eles gostam de explorar o éter, o éster, eles gostam de explorar o ácido carboxílico, porque ele lembra ali vagamente um aldeído, lembra também vagamente uma acetona. Então, uma dica também aí para vocês em relação à química orgânica é colocar essa galera casadinha. Quando vocês forem revisar depois, coloca casadinho o éter com o éster, que aí você consegue visualizar a diferença de um para outro. Coloca casadinho o ácido carboxílico, o aldeído e a acetona, porque eles são bem parecidos, tem a diferença ali da quantidade de ligações. A acetona, ela pode estar no meio da cadeia, no caso de um aldeído, de um ácido carboxílico, é sempre nas extremidades da cadeia. Então, eles gostam de pegar essa galera que são parecidas e eles colocam em moléculas que exploram cada uma delas, para poder confundir o povo, certo? Então, assim, tentem agrupar nas anotações de vocês esse povo junto, tá?
Outra dica em relação às reações, por isso que no começo eu falei de reações. Verifiquem se a reação ela está balanceada, certo? Aparecer uma reação química lá, por mais que a questão seja interpretativa, por mais que a questão ela não esteja pedindo cálculo para você, sempre verifique se ela está balanceada. Como é que eu sei que uma reação ela está balanceada? Se a quantidade de elementos que eu tenho do lado do reagente for igual à quantidade de elementos, de átomos que eu tenho do lado do meu produto. Se for igual, eu tenho 2 carbonos do lado do reagente, eu tenho 2 carbonos do lado do meu produto, eu tenho 10 hidrogênios de um lado, eu tenho 10 hidrogênios do outro, eu tenho 5 oxigênios do lado do meu reagente, 5 oxigênios do lado do meu produto, então ela está balanceada. Não está todo mundo com a quantidade igual? Agora, se vocês olharem para a reação e ela não tiver com a quantidade igual, é porque ela precisa ser balanceada, certo? Então, isso aqui também é uma dica para poder vocês conseguirem olhar para a reação e conseguir interpretar o que ela também está dando para vocês. Pensem qualitativamente antes de calcular. A gente fica agoniado querendo fazer os cálculos, certo? Então, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, se ele pedir, se a questão pedir para você calcular, pense qualitativamente. O professor quer pensar qualitativamente, é tentar interpretar o que ele está me dizendo. Se ele está falando de uma reação, se ele está falando de um ácido, eu sei o que é um ácido? Eu consigo identificar o que é um ácido? Quais são as propriedades que um ácido tem? Ah, professor, ele corrói. Tá, mas existem 2 tipos de ácido, existem os ácidos inorgânicos e existem os ácidos orgânicos. Aquela questão está se tratando de que tipo de ácido? Eu posso descartar um ácido diretamente da natureza? Porque dentro da química ambiental eles podem relacionar isso. Eu posso descartar uma base diretamente da natureza? Eu posso terminar de fazer aqui minha reação, usei um ácido forte, eu posso descartar diretamente na pia? Isso de forma ambiental é correto? Quimicamente não é, mas e ambientalmente é correto? Então, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, vocês pensem de forma qualitativa. Por isso que eu falei para vocês no início que a química, ela, dentro do Enem, ela explora muito essa questão de interpretação, do raciocínio lógico, tá? Raciocínio químico, são coisas que eles vão explorar. Desconfie de alternativas muito certinhas, o Enem ele gosta de contextualizar, como eu já falei para vocês, e contextualizar é trazer para o dia a dia, tá? Não é só saber os conceitos, eu sei o que é equilíbrio químico, não. Aonde o equilíbrio químico ele é aplicado na tua vida? Aonde a eletroquímica ela é aplicada na tua vida? Eles gostam de contextualizar nesse sentido. Só dar um exemplo para vocês, rapidinho. Quando a gente fala de equilíbrio químico, uma reação que a gente nem, às vezes tem gente que nem sabe, mas a cárie dentária, ela é um exemplo de uma reação de equilíbrio químico. Quando você escova seu dente, é um exemplo show de reação de equilíbrio químico. Porque aí você tá aqui, você acaba de comer um doce, comeu esse doce, acabou de comer o doce, não escovou os dentes, ou comeu também os carboidratos, que são açúcares, né? Você acabou, não escovou os dentes. Aí você repete a rotina várias e várias vezes. Aí o que acontece? As bactérias que tem na sua boca vai reagir com aquele determinado açúcar, vai gerar ácido. Esse ácido, ele vai começar a desmineralizar o teu dente, o esmalte do teu dente. E isso é uma reação direta. Quando é que eu vou ter uma reação inversa acontecendo, ou seja, a reação acontecendo ao mesmo tempo? Quando eu termino de comer, eu vou para o banheiro, eu vou escovar meus dentes. Quando eu estou escovando os meus dentes, eu estou hidratando a minha boca, eu estou usando flúor, uma pasta fluoretada, eu estou fazendo o processo inverso. O ácido, ele vai desmineralizar, e quando você escova os dentes, bebe água, sua saliva, enfim, você está fazendo o processo de mineralização. Ou seja, o conceito de equilíbrio químico, ele está sendo aplicado dentro de um contexto que acontece no nosso organismo e que às vezes a gente nem sabe. Então, nas questões do Enem,
eles vão explorar essas questões nesses exemplos do dia a dia, de situações reais, tá? Então, é importante saber conceitos, né, assim, cálculos, fórmulas, mas é preciso você saber aonde essas reações elas são aplicadas e aonde elas acontecem, tá? Aí, como eu falei aqui para vocês, evitem decorar decorações isoladas, porque na química não tem nada isolado, é tudo junto, e priorizem o raciocínio lógico e químico, tá? Aí, gente, vamos lá fazer umas questões, né? Que o nosso tempo está se acabando. Já, já, Aurora. Vamos lá. Vamos lá, só um minutinho, gente. Por favor. Vamos lá. Nessa primeira questão, ela vai dizer assim: ó, laboratórios de química geram como subprodutos substâncias ou misturas que, quando não têm mais utilidade nesses locais, são consideradas resíduos químicos, certo? Para o descarte na rede de esgoto, o resíduo deve ser neutro, livre de solventes, inflamáveis e elementos tóxicos, como PB, CR e HG. Uma possibilidade é fazer uma mistura de dois resíduos para obter o material que apresente as características necessárias para o descarte. Considere que um laboratório dispõe de frascos de volumes iguais, cheios dos resíduos listados no quadro. Aí a gente vai ter aqui todos os resíduos que foram listados. Qual a combinação de resíduos pode ser descartada na rede de esgoto? Deem uma lidinha aí, eu vou dar 1 minuto para poder vocês lerem e ver se vocês acham a resposta dessa questão. Aí quem já leu, conseguiu ler ou interpretar, coloca no chat aí qual alternativa vocês acham que é a correta. E aí, alguém? Qual seria a alternativa dessa questão? Deixa eu ver se alguém botou no chat alguma coisa. E aí, alguém? E aí, Ana Clara? Conseguiu achar a alternativa? Lucas, conseguiu achar a alternativa?
Letra C? Mais alguém quer tentar mais um chute? Pode colocar no chat aí, que eu estou acompanhando aqui vocês. Coloquem aí que eu vou para a gente seguir, tá? Qual seria a combinação de resíduos? Primeira coisa, para a gente fazer o descarte correto, né, eu fiz a leitura toda, mas a gente poderia ter lido primeiro só o enunciado. Qual combinação de resíduos pode ser descartada na rede de esgoto? A primeira coisa que a gente precisa é interpretar, até mesmo sem ter lido antes o enunciado, era perceber que ele está falando de descarte de resíduo. Quando se trata de componentes químicos, de reagentes químicos, eu não posso descartar simplesmente diretamente no esgoto, e está tudo certo, certo? A gente precisa seguir um protocolo. Que protocolo é esse? Se se trata de reações entre ácidos, bases ali, se eu mexer com ácido, se eu mexer com uma base, mesmo que de forma isolada, eu preciso neutralizar. E o que é neutralizar? É fazer com que esse meu ácido ele reaja com uma base para ele poder gerar sal e água. E eu conseguir descartar na natureza de boa, certo? Mas, nesse caso aqui, para eu saber qual eu deveria descartar, a primeira coisa é olhar também, a segunda coisa, na verdade, quais são os elementos tóxicos que a questão falou. Show. Isso mesmo, né, Clara? Quais são os elementos tóxicos que a questão falou? Ela falou do cromo, falou do chumbo, falou do mercúrio. Quais são as soluções aqui, nesse caso, que tem esses componentes? A primeira. Então, a letra A já não seria. A gente poderia já ir por eliminação. Por que a letra A não seria? Porque ele está falando que a primeira solução, ela vai ter o elemento tóxico ali. Então, mesmo que eu tenha uma determinada reação ali para neutralizar ela, eu não posso simplesmente sair descartando ela, tá? Então, a primeira já não seria. Aí vocês estão me dizendo aí que seria a letra C. Por que poderia ser realmente a letra C? Quais são os elementos que eu preciso analisar nessa questão? O tipo de elemento, de tipo de substância, tipo de molécula que se trata. Na segunda, se trata de uma base. A terceira, se trata de um ácido. A quarta, se trata de um ácido. A quinta, se trata de um ácido. E a sexta, ela se trata de o quê? É um ácido? É uma base? É um sal? Se trata de um sal, certo? Aí vamos lá. Se eu estou falando de reação de neutralização, eu vou pegar o quê? O ácido com uma base reagir. Aí vamos ver a letra B rapidinho. A letra B, que eu tenho aqui NaOH e HCl. Poderia ser essa? Poderia. Mas por que que não vai ser? Porque a concentração é diferente. Mais que eu tenho um ácido como a base, por mais que eu reaja o 1 com 3, eu ainda vou ter uma matéria aqui, ó, da minha base, que vai ter 1 mol a mais, e que eu não vou conseguir neutralizar totalmente minha substância. Então, por isso, não dá para ser o 2 e o 3, não pode ser, então, a letra B, tá? Então, a gente já eliminou letra A, já eliminou letra B. Por que que eliminou letra B? Por causa da diferença de concentração, certo? A concentração, a proporção de concentração, ela precisa ser igual, tá? Para poder conseguir neutralizar. Por que que poderia ser a letra C? Vamos para a letra C agora. A letra C se trata dessa base, hidróxido de sódio, reagindo com ácido sulfúrico. Aí vamos ver por que poderia ser a letra C. Eles estão na mesma proporção? Em relação à concentração, eles não estão na mesma proporção, porque lá, se a gente for considerar só a concentração assim a olho nu, né? Nesse caso aqui, do hidróxido de sódio, eu tenho 0,2 mol por litro, mais do ácido sulfúrico eu tenho 1 mol por litro. Por que que poderia ser a letra C? Se eu falei agora há pouco que a concentração é diferente. Aí a gente precisa pegar o conceito básico
lá do primeiro ano, que foi o início que eu falei para vocês das reações. Nesse caso aqui, quando a gente fala de H2SO4, a gente tem duas moléculas de dois átomos de hidrogênio, que vai conseguir fazer a proporção correta lá com o hidróxido de sódio, certo? Se for um por um, não daria. Mas como eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho a concentração de 0,1 mol por litro, mas a minha molécula, ela tem o índice maior, eu consigo fazer essa relação. E quando eu consigo fazer essa relação, por mais que a concentração de 0,2 mol e o outro seja 0,1, pela quantidade de índice que eu vou ter em cada uma das soluções, eu consigo fazer a neutralização dessa minha substância. Por quê? Porque quando eu for gerar o meu produto, que no caso vai ser sal e água, a proporção ela vai bater e vai dar certo, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta realmente vai ser letra C. 2 e 4, eles vão conseguir fazer essa reação de neutralização. E os demais a gente não consegue, porque no 5 com 6, o 5 com 6, a gente vai ter um ácido com um sal, e no E a gente vai ter um ácido com um sal também. Então, até utilizando a lógica, realmente seria a letra C. Beleza? O chute aí que o Lucas deu certo. Vamos para a próxima. Tentem achar a resolução dessa questão aí. Ela é uma questão do Enem de 2023. Qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução de tubulações? Aí agora a gente vai lá para cima para poder identificar quais são, o que está causando, né, essa obstrução. Dois minutinhos aí para vocês tentarem fazer a resolução dela, tá? Vou escrever aqui, eu não consigo. E aí, o que vocês acham que seria a resposta? Essa questão ela é mais simples, né? Mais fácil da gente achar. Letra A. Então, bora lá. Eu vou fazer a leitura e vocês quiserem colocando alguma coisa aí no chat, tá? Bora lá. Em uma indústria, o controle da dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos. Deixa eu ver se eu consigo destacar bem aqui. Cadê? E sulfatos e carbonatos podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções, tá? Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidade que consideraram os seguintes parâmetros.
Esses aqui são os parâmetros que foram medidos e analisados desse tipo de água, tá? Para poder achar o porquê está se gerando essas obstruções das tubulações. Então, o primeiro parâmetro foi o cálcio, o segundo de cloreto, o terceiro de turbidez, o quarto de coliformes totais e o quinto de sólidos sedimentáveis. Qual seria que está gerando essa formação de pedrinhas, né? Ali causando obstrução. Por que, que não seria o 5? Porque ele está falando de sólidos sedimentáveis, certo? Então, são sólidos que podem se sedimentar. Beleza, mas eles são. Poderia ser sólidos sedimentáveis? Poderia. Mas, quimicamente, analisando o que a questão está dizendo, por que, que não poderia ser? Porque quando a gente fala de sólidos sedimentáveis, a gente está falando de coisas que não é que ela formou uma bola ou que ela formou algo que lembra um cálculo renal, né? Mas ele se sedimentou, ou seja, ele ficou embaixo. Se ele está ficando embaixo da tubulação sedimentada, ele não necessariamente vai obstruir aquela passagem, tá? Por que, que não poderia ser o 4? Porque o parâmetro 4 se fala de coliformes totais. Então, ele está falando de vários tipos de bactérias, poluentes, coliformes fecais, enfim, no sentido geral, tá? Que não tem muito a ver com sulfatos e carbonatos. O terceiro fala de turbidez. Turbidez em relação à água se trata de quê? Se aquela água é incolor, se ela não é, a cor que ela tá. Então, tem mais a ver com esse sentido, né? Que não necessariamente é o que a gente está querendo investigar agora. Por que, que não seria o cloreto? Quando a gente fala de cloreto, a gente está falando do cloro. O cloro, ele pertence ali à família 7A. Se ele pertence à família 7A, a cargazinha dele ali não já é negativa? É negativa. E a questão está falando para mim de sulfatos e carbonatos? Sulfatos, eles são ânions compostos que têm carga negativa. Carbonatos são ânions compostos que têm carga negativa. Então, se o cloro é negativo, ele vai se juntar com um ânion sulfato? Ou ele vai se juntar com um ânion carbonato? Não, certo? Então, não pode ser o 2. Ah, professor, então é o 1. É o 1. Por que, que seria o teste 1? Porque o cálcio, ele é considerado ali um metal. Ele é um metal, então, se ele é metal, ele é positiva a carga dele. Então, ele consegue, de boa, se juntar para formar sulfatos, para formar carbonatos, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, tá? Então, ele pode conseguir se juntar para poder formar o material que está, nesse caso aqui, dentro das tubulações, obstruindo a passagem de qualquer coisa ali, no caso da água, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa resposta seria a letra A. Deu para entender aí, gente, o porquê que é a letra A? Só coloquem um joinha aí para mim. Sinalizem que deu para entender. Levando em consideração aí o cloreto ser negativo, né? Carga negativa. Sulfatos e carbonatos, eles têm cargas também negativas. Então, por isso que não seria o cloreto, tá bom? Posso passar adiante? Vamos lá. Aí agora a gente também peguei mais uma questão de 2023. Essa questão aqui é uma questão aonde precisa de conhecimentos mais específicos. Ela é interpretativa, mas a gente precisa de conhecimentos mais específicos para poder a gente conseguir falar sobre isso, porque é um conteúdo que a gente estuda dentro do segundo ano, dentro da parte ali de cinética, a gente dá uma pincelada nisso, mas também a gente dá uma estudada dentro da química orgânica. Então, são dois conteúdos que eles vão se relacionar, tá? Para poder achar a resposta dessa questão. Mas tentem aí, me digam aí o que vocês acham. Um minutinho aí.
E aí, gente, o que vocês acham aí dessa questão? Faz, né? Esse caso aqui, ele está falando ao mesmo tempo, né? A aceleração desse processo é causado por. De qual processo? Nesse caso aqui, bora lá. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros, o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento, tá? Aí a gente tem um conceito aí dentro da cinética química, né? Que é para acelerar o processo de reação de amadurecimento das frutas, que nesse caso seria um catalisador, porque um catalisador que acelera o processo de reação das frutas, mas várias ações que a gente faz no nosso dia a dia, ela pode atuar como um catalisador, ou seja, ele pode atuar o processo, acelerar o processo reacional de uma determinada substância, tá? Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Por que que isso aconteceu? Letra A, acúmulo de gás etileno. Letra B, redução da umidade do ar. Letra C, aumento da concentração de CO2. Letra D, diminuição da densidade luminosa. Letra E, isolamento do contato com o O2 atmosférico. Vocês colocaram alguma coisa no chat aí? Nesse caso, gente, de forma bem direta, seria a letra A, tá? Acúmulo do gás etileno. O gás etileno é o gás que ajuda, na verdade, é gerado a partir desse processo de amadurecimento e envelhecimento das frutas, tá? Ele causa o apodrecimento, por isso também que quando a gente deixa a banana ali muito tempo, né, guardada, ela fica preta por conta realmente desse tipo de gás, tá? Ele é produzido por alguns tipos de plantas, tá? Por isso que boa parte das frutas, quando elas estão ainda verde, ainda não estão no ponto, né, de se comer, elas precisam ser abafadas ou guardadas em recipiente em um lugar fechado ou escuro, para poder esse gás ele ser favorecido de ser gerado, tá bom? Então, ele é um composto que está presente ali e que ajuda também nesse processo de amadurecimento. Então, essa questão aqui, ela é uma questão onde precisaria-se de um conhecimento anterior, de leitura, de interpretação, para poder vocês conseguirem fazer a resolução dela, tá? O etileno também, só para deixar um pouquinho mais claro, né? Ele é um tipo de hormônio, tá? Que ele vai ajudar nesse processo aí de amadurecimento das frutas, tá? Bora lá para a próxima. Essa daqui, ela vai se tratar da questão de radioatividade, da química nuclear, tá? Tentem resolver aí 2 minutinhos. Quase findando nesse horário. Sim, isso mesmo, Ana Clara. Vai ser o gás etileno. É isso mesmo.
Já? Bora lá. A geração dessa energia, ela tem como característica qual energia? Nesse caso aqui, se trata de energia nuclear, né? A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, em Goiânia, 1987, e Fukushima, 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização de armas nucleares. A geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica, letra A, formar resíduos facilmente recicláveis. Letra B, promover o aumento do desmatamento. Letra C, contribuir para a produção de chuva ácida. Letra D, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. E letra E, produzir calor sem consumo de combustíveis fósseis. O que vocês acham? Vocês colocaram alguma coisa no chat? Olha. Letra E. Mais alguém tem uma opinião diferente? Vamos lá. Quando a gente fala, gente, de energia nuclear, a gente precisa pensar que, claro, tem todas as desvantagens, existem muitas desvantagens, né? Existe a questão dos resíduos, né, que são radioativos, e os resíduos, eles produzem um lixo nuclear que ele tem uma longa duração. Então, isso é um desafio para ser resolvido, tá? É outra desvantagem em relação à energia nuclear, tem um alto custo de construção, as usinas nucleares, elas são dispendiosas, né? E o risco de acidentes, porque é muito possível, embora exista um sistema de segurança mais avançado, quando se fala nesse sentido de energia nuclear, existe sim as possibilidades de muitos acidentes. Quando acontecem os acidentes, eles são acidentes bem catastróficos, né? Tanto para a saúde como para o meio ambiente, né? Devido à contaminação, devido a contamina o solo, contaminações radioativas, né? Contamina a água, enfim, que foi tudo isso que foi falado em relação aos acidentes, né, que aconteceram. E também por conta que tem a questão da dependência do urânio, né, o urânio que ele é um recurso que ele não é renovável, né, e mesmo que abundante na natureza, né, ele tem uma grande abundância na natureza, ele não é um recurso que seja renovável. Então, por isso, esses são algumas das desvantagens, né, claro que existem muitas outras, né, mas existem algumas vantagens, que é isso que a questão ela está pedindo para a gente, né? Como eu já falei, a letra A ela não seria, porque ele está dizendo aqui que forma resíduos facilmente recicláveis, ela não forma resíduos facilmente recicláveis, né? Os resíduos radioativos, eles realmente produzem um lixo que dura um bom tempo e representa, de fato, um desafio no descarte de forma segura. Por que não seria a letra B? Ele promove o aumento do desmatamento. Tem um menor impacto ambiental no sentido dessas, em relação ao desmatamento, né? Porque as usinas, elas precisam de uma área menor para instalação, em comparação às hidrelétricas, né? Então, não seria a letra B. Letra C, contribui para a produção de chuva ácida. Não, ele não vai gerar CO2, não vai gerar os gases, né? Que são poluentes, o cloro, o enxofre, que vai gerar chuva ácida. Então, não seria. Letra D, emite gases tóxicos que são lançados no ambiente. Não, a gente não vai ter esses lançamentos, né? Até porque quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de uma fonte de energia limpa. Ela não emite gases poluentes, né? Por efeito estufa, e é uma aliada, na verdade, para o combate às mudanças climáticas e aos impactos ambientais, tá? Então, não poderia ser a letra D. Com toda certeza seria a letra E. Ela produz calor sem o consumo de combustíveis fósseis, tá bom? Então, seria realmente aí, igual o Lucas colocou, seria a letra E.
tá? A gente vai utilizando, nesse caso aqui, a gente usaria realmente pela lógica, assim, da coisa, né? Não precisa nem você saber fazer todas as reações que existem dentro da química nuclear, mas esses conceitos que são mais simples, mais elementares, mais tranquilos a gente conseguir fazer, a gente consegue desenrolar uma questão nessa linha aí. Beleza? Então, já são 9 horas, a gente... eu sei que eu não coloquei tantas questões, né? Eu queria realmente explorar aquela parte inicial, onde a gente relembra alguns conceitos, mas além de relembrar alguns conceitos, a gente entende que a química do Enem, ela não é uma química simplesmente de fazer cálculos, mas é uma química onde eu vou, de fato, interpretar as situações, tá? Interpretando as situações, eu consigo relacionar com não só os conteúdos da química, mas eu consigo relacionar também ali com os conteúdos da biologia, eu consigo dar uma volta ali tranquilo dentro da física. Então, assim, gente, esses conteúdos, eles estão todos muito próximos. Como eu falei no início, tem especialidades, né, coisas específicas mesmo da química. Mas tem coisas que a gente consegue pegar, professora, tem coisas que eu vi lá na história e eu consigo dar uma relacionada aqui dentro da química ambiental. Tem coisas que você viu lá na geografia e você consegue muito facilmente relacionar dentro da química, tá? Então, realmente é muito essa questão de interpretar e muito essa questão de usar a lógica para poder fazer a resolução das questões, tá certo? Eu desejo sucesso, uma boa prova para todos e qualquer coisa, vamos por aí. Laís, muito obrigado, querida. Muito obrigado pela disposição. Tá? Valeu, meninos, aí pela participação. A aula vai ficar gravada, tá bom?